E aí, como você está? Tudo tranquilo? Como foram aí as negociações, os trades aí da semana? Vamos começar aqui uma análise para atualizar o nosso estudo realizado no último domingo, tá? Vamos começar aqui pelo gráfico semanal, fazendo uma leitura aqui do movimento do mercado inicialmente. O que eu andei percebendo aqui no decorrer dessa semana, tá? O mercado já está aqui, ó. hum, Uma, duas, três, quatro semanas fechadas em queda, tá? 4 semanas. Estamos aqui construindo ainda a quinta semana. Eu acredito, tá? Ele possa vir, talvez nesse FIBO aqui, 50% aqui, ó, rosado aqui, nível de 123.980, tá? Se ele passar, pode ser que ele passa, sinta essa média de 50 períodos aqui do semanal, tá? E ele volte a fechar a semana abaixo desse nível de 50%. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse nível de 50% ele é um nível bem forte, muito relevante, tá? Principalmente pelo fato dessas semanas, né? E essa terceira semana de baixa aqui, ela deixou um gap interessante aqui entre o segundo dia de baixa e entre o segundo e o quarto dia de baixa, né? A gente tem esse vácuo todo aqui, ó. Vou pegar pelo pavio, tá? A gente tem esse vácuo aqui que é considerado um gap, tá? O mercado tende às vezes a querer vir fechar esse gap, porém, para a construção dessa semana, eu, e devido ao ciclo de mercado que a gente está atualmente, eu acredito que essa semana ele não consiga vir fechar esse gap em cima, não, tá? Isso que eu tô falando que ele deve sentir essa região de 50% aqui, dão aproximadamente aí 800 pontos ou 1.400 pontos aí para a média de 50. Então estamos falando aí de, como eu falei, uma, duas, três, quatro semanas concluídas de queda. E no gráfico diário, então, vou contar a partir do movimento, tá? E ele começou a romper fundos abaixo da média de 9, tá? Então aqui, ó, aqui ele rompeu e fez pullback, tá? Então eu começo a contar a partir daqui. Então eu entendo que os dias consecutivos de queda foram a partir deste candle aqui, tá? Abaixo da média de 9. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ele abriu em gap de alta, mas ele não conseguiu romper o topo anterior. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10. Também não conseguiu romper o topo anterior, abriu em gap de baixa, fechou o gap no dia, cobrindo ali o fechamento do dia anterior. E o novo aqui, novo candle, tentou romper o fundo ali, porém não rompeu o pavio do fundo, mas ele rompeu a abertura do dia anterior. Então eu considero ainda também um candle de baixa. Então foram 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias consecutivos de queda e tivemos hoje aí um pullbackzinho, tá? Pullbackzinho já esperado depois de uma queda livre igual a essa. Pullbackzinho que fez sentir aí a média de 9, tá? Então, existe aqui uma troca de polaridade também nessa região aqui, tá? Então, assim, é uma região forte, como eu falei, olha. Talvez ele venha aqui e consiga num pavio aí sentir essa média de 200 ou a média de 50 lá do semanal, para depois continuar aí um movimento de baixo, tá? É isso, agora vamos dar uma olhada aqui que tem pra gente atualizar aí
nossos suportes e resistências, né? Os fibros. Semanal aqui não tem nada para ser feito, tá? Perdeu aí o nível de 50 aqui por cento semana passada e agora trabalhando aí entre esse range aqui, ó, tá? Gráfico diário. Temos a projeção aqui dessa consolidação que ele trabalhou, que a gente traçou no domingo. Eu vou testar aqui essa projeção, esse espelhamento aqui. É um espelhamento. Hum, um espelhamento mais curto. Tem necessidade. Vou deixar esse outro espelhamento aqui também, tá, pessoal? É um espelhamento desse topo com esse fundo, tá? Me gera aqui esses níveis de suportes ou alvo. Essa confluência aqui que é importante aqui embaixo no 111 mil, tá? São níveis demorados de se alcançar, mas porém é um estudo que a gente já deixa os níveis aí prontos aí caso a gente precise. Importante para a gente achar essas confluências aí também, né? Então aqui no gráfico de 60 minutos eu vejo aqui sempre que eu vejo um toque na média de 50 ou de 20, é média, e depois esse toque ele é rompido, provavelmente é uma linha de tendência que foi perdida, tá vendo? Ele tocou aqui, tá? Depois tocou aqui e rompeu. Então provavelmente aqui, olha, pega uma linha de tendência aqui, traça ela até aqui. Então a gente teve um movimento de baixa, perdeu a sua LTB, a linha de tendência de baixa. Então a gente vai para traçar um Fibonacci exatamente nesse ponto aí. A gente encontrou, tá? Eu pego aqui do fundo, como é uma linha de tendência de baixa, eu vou pegar do fundo ao topo. A linha tá preta aqui. Ok? Gráfico de 60 minutos, eu vou dar uma cor vermelho para ele. Ok? E a gente vê aqui o nível aqui hoje que rompeu. Durante o pregão eu não caminhei pelos 60 minutos para traçar suporte e resistência, mas aqui, ó, depois das 12 horas eu já, depois das 12 não, depois das 10 eu já poderia ter feito esse suporte e resistência e ó, primeiro nível aqui de 38.2 já era um nível, é uma região de alvo, né? Olha para você ver como é que ele respeitou, tá bom? Então temos aí um alerta pregão de amanhã, que é exatamente esse pullback que está respeitando aqui esses início de nível de retração, né? 58,2%, 50% e 61,8%, tá? Um alerta porque as médias já começaram a se alinhar 9 com a 20 para uma tendência, né, de curto prazo de alta, tá? Tendência altista, só falta a média de 50 agora se alinhar abaixo da de 20, tá? Já começou esse procedimento aqui agora, né? Alinhamento da 50. Ok? Porém, exatamente nesse momento, quando a média começa a ficar flat, o mercado pode vir a fazer o seu teste de pullback ou aqui, talvez aqui no 76,4. Ele vier aqui no 76,4, a média um pouco ascendente. Se ele vier aqui até no 50 ou 61,8, deixando um pavio no 61,8 e voltando, essa média de 50 ainda começa a ficar bem flat ainda, tá? Ela não fica muito ascendente. E isso gera uma atração magnética no índice
para atraí-lo novamente e fazer um reteste na média de 50. Bom, então é um alerta aí que eu deixo no mercado. Reteste aí na região de 122.300. Tá? É um pullback, é um teste de retorno, mas é um teste com uma probabilidade grande de rompimento para vir visitar novamente o fundo, tá? E a tendência primária ainda, ela é de baixa, tá? O gráfico diário para você ver, né? Eu falei aqui, ó, a média de 50 no diário, ela acabou de se alinhar à média de 20, ou acima da média de 20 já está descendente. Nos 60 minutos, ela finalizou um ciclo agora, né? De baixa, fazendo o seu pullbackzinho, a possivelmente continuasse o movimento. Tá? Tá pelos 15 minutos aqui para dar uma olhadinha. Dá para a gente enxergar aqui tranquilamente o preço trabalhando dentro desse Fibonacci. Tá? Aqui nos 5 minutos eu vou deixar um fibo traçado. Seria essa retração que eu acabei de falar, tá? E é a perda dessa LTA aqui, né? Linha de tendência de baixa para cima, tá? Então, aí eu traço um Fibonacci aqui do topo ao fundo, aonde eu reconstruo aqui níveis de suporte, aonde o preço tende a vir testar. Eu acredito que ele possa usar isso aqui como uma escadinha para descida, tá? Ó, bate aqui nessa consolidação, volta, bate aqui nesse primeiro nível de retração, volta para testar a consolidação. Desce para esse primeiro, talvez consolida um pouquinho mais aí antes das 10. Venha, testa aqui para baixo, 261.8, o back volta, vai indo, descer, tá? Pode acontecer na sexta-feira? Pode. Amanhã, né? Mas pode ser um movimento aí, pode se concluir somente próxima semana, tá? Mas talvez não, porque amanhã é dia payroll, né? Então teremos volatilidade aí, tá? Então aquilo que subiu pode descer novamente com uma grande agressão. Fazer um pullback e continuar caindo, talvez, quem sabe. Tá? Então, a gente não sabe exatamente o que o mercado vai fazer, porém a gente traça os nossos níveis de suporte e de resistência e aguarda para ver se ele vai perder, se ele vai fazer um pullback. Quando ele está fazendo um pullback, né? Já se prepara para fazer uma operação de sucesso, tá? Sem esquentar muito a cabeça. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês aí hoje, tá bom? A se saber, né? Com 12 dias consecutivos de quedas e tivemos hoje um pullbackzinho, tá? Então vamos ter cautela aí amanhã, porque após uma queda, né? Uma queda, né? Tão expressiva em dias em que estamos aí trabalhando com um ciclo diário de movimento aí de no máximo 1.500 pontos. Temos esse dia excepcional aqui, ó, foi dia 22/5 de 2.400, outro dia aqui de 2.200, porém fora isso você pode olhar aí, ó, tudo 1.000 pontos, 1.400 pontos, dias menores aqui, ó, 900, 1.000, tá? Então a gente teve os 12 dias consecutivos aí, estamos falando aqui de 8.000 pontos, 8.300 pontos de queda. Então, é esperado um pullback, bem como também é esperado uma consolidação em algum momento aqui, tá? O mercado continuar de forma saudável o seu movimento aí de queda,
ou os mercados recebendo notícias positivas aí, o mercado concluir aí o seu movimento, né? O back, impulso. Eu estou, assim, não sei se eu acredito que isso possa vir a acontecer não, tá, pessoal? Se acontecer, a gente compra. Mas enquanto não acontece, enquanto o mercado está caindo, né? Perdeu esse fundo importante aqui, faz o seu pullback para talvez continuar caindo. Então é isso. Vamos ver o que nos aguarda aí amanhã e na próxima semana aí. A gente vai poder extrair dinheiro do mercado aí. Um abraço, bons trades, até logo.